bem-vindo ao canal aqui, partilhando a palavra de Deus. Vamos dando continuidade. Mateus capítulo 9. Vamos do versículo 1 ao versículo 8. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. A gente está vendo aqui Jesus pregando, começando a sua missão, pegava o barco de um lado para o outro, usava muito o barco como transporte para ir nas cidades. Vamos lá. Eis que lhe apresentaram um paralítico, estendido em uma padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico. Observação, né? Jesus vendo a fé daquela gente. Que gente, né? Trouxeram um paralítico para ele, né? Aí vendo a fé daqueles que traziam o paralítico nele, porque o paralítico não podia se mexer, mas tinha fé em Jesus Cristo. Tinha fé que Jesus podia fazer alguma coisa. E levaram esse paralítico até Jesus. Isso aqui em Mateus, né? Aí, Jesus vendo, disse para o paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ponto. Jesus viu o paralítico. Os homens tinham muita fé em Jesus Cristo. Mas a fé deles, né, sabiam que Jesus era um grande profeta, um grande homem, viu Jesus que realmente poderia tirar o seu amigo daquela paralisia. Mas quando Jesus olha, né, se comove com a fé deles nele, mas Jesus olha para ele, vê que para ele tinha muitos pecados. Ninguém sabe, né? Se ele tinha muitos pecados, pode ser que a paralisia dele veio depois, né? É um homem que teve uma vida de muitos pecados e Jesus perdoa os pecados. Ninguém esperava isso. Nem o paralítico. Nem o paralítico, né? Todos ali estavam querendo que curasse ele. Principalmente os amigos do paralítico. Mas Jesus vai mostrar uma coisa principal aqui. Ele não veio curar o corpo. Ele veio curar a alma. Porque Ele quer salvar a nossa alma. Que é o nosso bem mais precioso. Vamos ver aqui o que acontece depois que Jesus perdoa os pecados do paralítico. No versículo 3. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Olha que revelação aqui. Jesus, eles murmuraram, né? Lá atrás, observando, não tiveram coragem de dizer que Jesus era um blasfemador, mas pensaram mal de Jesus no coração. Pensando mal de Jesus no coração, pensando mal de Jesus no coração, dizendo que ele é um blasfemador, ele não pode perdoar os pecados. Pô, quem só pode perdoar os pecados é Deus. Aí Jesus já revela, né? Jesus é capaz de penetrar os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso coração. Deus vê tudo. Não adianta esconder nada. Não adianta dar uma de capa. Que nem os escribas estavam lá, fingindo que estavam admirados ali. E estavam admirados, né? Mas fingindo que estavam gostando daquela ação de Jesus. Mas Jesus sabia os corações deles. Não importa o bem que ele fazia, eles fizessem. Quando a pessoa é contra você, não importa. Tudo que você faz é ruim. Tudo que você faz é ruim.
Aí, Jesus diz assim, né? No versículo 5. Que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. O que é mais fácil? Você dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Jesus é um desafio, né? Ora, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tens na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma a tua cama e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vamos lá? Olha aqui uma coisa interessante. Primeiro, né, a gente viu o poder de Deus de penetrar os pensamentos, de revelar o nosso coração. Agora, Jesus faz e mostra. Olha, é mais fácil perdoar os pecados, dizer que está perdoado, ou levanta-te e anda. Aí, Jesus mostra claramente aqui, para mostrar a você que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, né? Que ele veio perdoar os nossos pecados. Jesus veio perdoar todas as nossas iniquidades. Porque se nós não recebermos o perdão de Deus, nós não vamos entrar no céu. Olha como é importante o perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. O perdão de todas as nossas ofensas, tudo que nós fizemos de errado contra Deus, contra os homens, precisamos do perdão de Deus. Por que precisamos do perdão de Deus? Para poder entrar no céu. Os escribas aqui estavam certos. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas ninguém pode perdoar pecados. Ninguém. Mas aí Jesus vem falar, para você saber que o Filho do Homem, e Jesus aqui vem, né, indiretamente, o Filho do Homem. Quem é esse Filho? Ele. E quem é esse homem que ele fala? Deus. Para saber que o Filho do Homem, para saber que o Filho de Deus tem o poder de perdoar pecados, levanta-te e anda. Aqui também, a gente vai observar uma coisa. A multidão, vendo aquilo, elas ficaram com muito medo, mas glorificaram a Deus. E disseram, glórias a Deus por ter dado tal poder aos homens. Ainda aquela multidão não conseguia ver Jesus como Deus. Mas aqui a gente pode tirar duas coisas bem importantes. Apesar, nesse momento, de a multidão não ter... ainda não consegui ver que Jesus era Deus, mas estavam conseguindo ver que ele era Messias. Mas esse Messias ainda não conseguia ver que esse Messias, que era prometido de Deus, era o próprio Deus que vinha para salvar o teu povo. Mas eles falam algo aqui certa. Apesar de não ver Jesus como Deus, e ter glorificado a Deus por ter dado tal poder aos homens, está certo. Vocês lembram na passagem que Jesus fala assim, se você tiver uma fé menor que um grão de mostarda, vocês poderão fazer coisas maiores, mandar que uma montanha saia daqui e vai para outro lugar. Realmente, Deus nos deu esse poder. O próprio Deus, Jesus, deu esse poder aos homens. Todo homem que estiver
ligado a Jesus Cristo, vai poder, por intercessão dele, fazer esses milagres acontecerem. Podemos ser os instrumentos de Deus, se estivermos com Cristo. Aí essa multidão estava certa? Sem saber, apesar de não ter aí nesse momento saber que Jesus é o próprio Deus, mas falar e isso glorificar Deus, por Deus ter dado tal poder aos homens, porque Ele nos deu esse poder, gente. Todo homem que se curvar a Deus, que reconhecer que Deus é Deus, é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Mestre, e humildemente nos colocarmos a serviço, seremos instrumento de Deus para fazer milagres acontecerem. Por quê? Porque Deus nos coloca como canais. E olha como é interessante. Canais. Somos abençoados por Deus para ser o próprio canal de Deus. Deus nos usa como canal para que as coisas aconteçam. Preste atenção. Quem pode perdoar pecados? Só Jesus pode perdoar. Aí agora você entende. Eu vou ao padre me confessar, pedir perdão pelos meus pecados. O padre é ordenado. Por quê? É o padre que me perdoa? Não. Mas ele, naquele momento, exerce o canal. E Deus, Jesus, por ele, perdoa. E é por isso que padre nenhum pode negar o perdão. Porque Jesus não nega perdão a ninguém. Não pode. Todo aquele que procurar o padre se confessar, os seus pecados são perdoados. Porque é um sacerdote. Devem lembrar, o sacerdote em si, desde Jesus. É por isso que é importante. Assim, como é? Quem é que elege? Como é que esse poder da ordem é transmitido? Jesus ordenou 12 homens, 12 apóstolos. Eles foram ordenados, abençoados por Deus. Depois, esses 12 homens continuaram a missão. Quando ficaram só 11, eles se reuniam, oravam ao Espírito Santo e aí ordenava outro para fazer parte dos 12. E esse era ordenado, abençoado. Paulo foi abençoado. Foi o próximo apóstolo ordenado. Tem que ser tocado por um ordenado. Quando morria um apóstolo, os apóstolos ordenavam outros. Era a sucessão apostólica. É isso que a gente chama. Sucessão apostólica. Sucessão apostólica. Ele abençoa. Passa, a autoridade que ele recebeu, ele pode repassar. E aí, o número aos anos, aos séculos foi crescendo. Os apóstolos foram vendo que não tinha condições mais, porque está crescendo mais o número de cristãos, ordenaram auxiliares, que são os padres, que auxiliam, ou seja, os bispos hoje, os bispos em si são os apóstolos ordenados. E os bispos ordenam padres, passam para eles o sacramento da ordem também, para eles também continuarem a sua missão. São os sacerdotes. Ordem dos sacerdotes. E por isso ele é recebido pela ordem do sacramento da ordem, dado pelo próprio Cristo, e vai passando de geração em geração. Existe todo esse ritual. É por isso que o padre ele recebe o sacramento da ordem desde Jesus, através dos apóstolos atuais. E aí
ele recebe o poder de perdoar. Mas não é ele que perdoa, é o próprio Cristo que perdoa. Através do homem. E é por isso que essa frase aqui é bem importante. Glorifico a Deus por ter dado tal poder aos homens. Os homens receberam o poder do próprio Cristo para dar continuidade à missão. Porque precisamos do perdão de Deus. Precisamos do perdão de Deus para nos purificar e continuar a sua missão. Vamos refletir sobre isso, gente. É interessante. É bom a gente sempre estar em comunhão com Deus e ver que Deus, deixou tudo certinho. Tudo pronto para a nossa salvação. Vamos abrir a proposta de Deus. E Deus vai realizar muitos milagres na nossa vida. E nos usar também como instrumento para a nossa vida. Amém? Até a próxima.